coisas que envelhecem e engordam. Preparei uma super aula para todos vocês hoje, ó. Tá tudo anotado para que eu possa lembrar, né? Os anos vão passando, a memória não é a mesma. É por isso que eu resolvi falar sobre esse tema hoje, porque, gente, é fato. Todos nós estamos envelhecendo, independente, né, da idade que você tenha, os anos vão passando para todo mundo, não tem como evitar o processo de envelhecimento. Porém, existem várias coisas que aceleram, no topo disso, facilitam o acúmulo de gordura. Então, pior do que sentir que a gente está envelhecendo, né? A autoestima às vezes vai caindo, vem aquela crise. Eu tô meio nessa fase, eu vou fazer 40 agora em janeiro, então a gente percebe que as coisas começam a mudar, né? A pele começa a mudar, a disposição começa a mudar, o resultado no corpo, do treino, da dieta, já não é mais o mesmo, então muitas coisas mudam. Então, pior do que sentir que a gente está envelhecendo e às vezes a gente tem medo de certas coisas, é a coisa de aumentar a gordura. Então, muitas pessoas mais maduras passam por isso. Depois dos 40, 50, vem aquela dificuldade para perder barriga, para reduzir gordura localizada. Então, é aquele tormento, né? A autoestima vai caindo, a confiança em nós mesmos vai caindo. Então, por isso que eu separei esse tema, porque eu acho muito importante falar dessa coisa de envelhecimento e do ganho de gordura também. Mas não é só a coisa da aparência. Tudo que a gente faz hoje em dia começa a determinar como nós estaremos daqui 10, 20, 30, 40 anos. A gente, além da aparência, é claro, né? Porque muita coisa nos move, a aparência nos move, né? A gente quer ficar bem, quer ficar com uma pele legal, um corpo legal. Mas tem também a questão da independência ou dependência. Ninguém quer começar a envelhecer e ficar dependente dos outros. Eu, pelo menos, quero ser uma velhinha, se Deus quiser, super ativa, super saudável. Por isso que eu tenho que me cuidar desde ontem, desde o quanto a gente puder. Porque não é só a aparência. Eu fiz um apanhado de 5 coisas, já fiz minha lista aqui, tá tudo escrito. 5 coisas que envelhecem e engordam, tá? Primeira coisa, bebida alcoólica, álcool. Todo mundo sabe que álcool não é legal, né? Que álcool não faz bem. Mas como que ele está envolvido no processo de envelhecimento, no processo de gordura, de ganho de gordura, de ganho de barriga? Primeira coisa, álcool é tóxico. Então, uma vez que você intoxica o seu corpo, você cria um processo de oxidação. Já ouviu falar de antioxidante, né? Antioxidante a gente usa para prevenir envelhecimento interno e externo. Então, como eu falei, não é só o externo. Envelhecimento externo a gente se preocupa, é claro, né? Faz parte da nossa autoestima, mas tem também o envelhecimento interno. O envelhecimento interno onde envolve nossos órgãos, toda a nossa parte funcional. Nosso corpo é um sistema. Então, quando você cria um processo oxidativo, você começa a já ir ladeira abaixo, né? Então, você colocar algo tóxico no seu corpo é a mesma coisa que tomar um veneno. O álcool é tóxico em doses menores, digamos, mas é um tipo de veneno. O álcool é inflamatório. Tudo que é inflamatório, novamente, começa a ladeira abaixo. Quanto mais inflamado o seu corpo está, mais facilidade em ganhar gordura você tem, mais difícil para perder gordura mais facilidade em aparecer doenças e destruir, né? Sua pele, seus órgãos, os problemas de saúde podem começar a aparecer. O álcool desidrata também, então, além de intoxicar, além de inflamar, o álcool desidrata. Ah, mas quando eu tomo bebida alcoólica, eu sinto que eu faço mais xixi, eu começo a suar, então eu tô perdendo água. Sim, só que você perde tanta água ao ponto de depois o seu corpo entrar em efeito rebote, que é compensar. Então ele passou por um processo de desidratação e depois ele vai querer compensar. Então você tomou aquela bebida alcoólica, sim, fez um monte de xixi, suou, né? Quando a gente toma álcool, principalmente quando chega num nível de ficar bêbado, você sente calor, você começa a suar. Isso nos períodos subsequentes ali do efeito do álcool. Depois você vai ter a ressaca e você já vai estar desidratado. Só que é uma agressão tão grande pro corpo que depois ele vai segurar. Por isso que quem bebe toda semana, até mais do que uma vez por semana, começa a ficar inchado. Porque é o corpo falando, opa, daqui a pouco essa criatura já vai tomar mais álcool. E aí eu vou desidratar de novo. Então o corpo já segura.
é um mecanismo de defesa. O efeito do álcool demora de 2 a 3 dias assim para sair totalmente do corpo, porque no dia seguinte o seu corpo começa a se recuperar, dali 2 dias, né, já tá quase ok. Se você é mais jovem, se você tem 20 e poucos até 30, é mais rápido. Mas se você já passou de 40 a 50, demora mais. Então demora quase uns 3 dias para você regularizar o nível de intoxicação, desidratação e inflamação. Aí muita gente vai lá e toma de novo. É o exemplo que eu sempre uso, não sei se você já ouviu falar. Aí a pessoa ou toma de novo, para quem toma mais do que uma vez por semana, no meio da semana. Vou tomar uma cervejinha aqui, né? Quarta-feira, quinta, tomar uma cervejinha, de novo. Ou chega no final da semana e toma de novo. Então você mal deu tempo do seu corpo se recuperar do processo de intoxicação, de oxidação, de inflamação, e você já tá tomando de novo. Por isso que, é só uma bebida de final de semana, é ruim igual, porque toda semana você causa aquele processo. Em relação a ganho de peso, a gordura, não sei se você sabe, mas 1 grama de álcool tem 7 calorias. 7 calorias vazias, então você começa a colocar caloria no seu corpo, não tem nutrientes, é só caloria, vai virar glicose. Álcool aumenta a sua glicose, aumenta a sua insulina e facilita o estoque de gordura. Não tem vitamina, não tem mineral, não tem antioxidante, não tem fibra, não tem porcaria nenhuma, só destrói o seu corpo. Então toma cuidado com o álcool. Eu diria que álcool assim, só para uma festa de vez em quando, se você tem, né, aquele vício de todo final de semana, querer tomar um negócio. Gente, álcool não melhora a vida de ninguém, talvez temporário. O álcool é a nossa primeira coisa da aula de hoje, que envelhece e engorda. Então você vai oxidar, inflamar, desidratar e encher o seu corpo de calorias vazias. Segunda coisa que envelhece e engorda, açúcares de qualquer tipo. Então você meio que já sabe que açúcar engorda, que açúcar não faz bem. E não estou falando só de açúcar branco, aquele que a gente põe no café com leite, que põe no suco, né? A pessoa põe no suco. Tem gente que põe açúcar na fruta, pelo amor de Deus, para com isso. E também açúcar de sobremesa, de doce. Excesso de açúcares de qualquer tipo na alimentação é a maior causa de colesterol alto. Então, se você tem colesterol muito alto, triglicérides muito altos, você tem que reduzir todos os tipos de açúcares. Açúcar branco, demerara também, mascavo, açúcar integral, açúcar orgânico. Eles inventam tanto tipo de açúcar, né? Tudo a mesma coisa, tudo ruim. E também os açúcares industriais, que são xaropes. Xarope de glicose, xarope de frutose, péssimo. Muita gente fala da frutose, né? O açúcar da fruta mesmo, se você come uma fruta, apesar de ter o seu nível de açúcar, não é o que faz mal, não é o que dá o problema. O problema é xarope de frutose. Pode começar a ler rótulo. Você vai encontrar alguns alimentos que tem xarope de frutose ou só frutose escrito. Quando tem só frutose escrito, não é que é o açúcar da fruta, não. Eles extraem aquela frutose pura, tipo um mel, né? Frutose pura, aquilo vai direto pro fígado, é terrível aquilo, tá? O que o açúcar, todos esses que eu citei, né, fazem? Primeiro, altamente calórico. Então é muito fácil você comer uma caixa de bombom, um pacote de bolacha, ou enfiar açúcar, né, no suco, como eu falei, no chá, no café e tudo mais. Altamente calórico, então por si só já facilita o acúmulo de gordura. Altamente oxidativo, então tem o efeito oposto lá dos antioxidantes. Então de nada adianta você gastar às vezes uma fortuna comprando manipulados, comprando antioxidantes. Não, mas um mix de antioxidantes maravilhoso. Eu sou super a favor. Você toma um antioxidante, mas enche o seu corpo de oxidantes, como álcool, açúcar. E o próximo também que eu vou falar é um oxidante. Então de nada adianta. Você coloca o antioxidante e coloca o oxidante por cima, né? Às vezes o efeito do oxidante é pior. Então vai anular o efeito do antioxidante. Tudo que é oxidante, pensa num ferro velho lá que oxidou. Ele vai, né, degenerando, vai acabando, vai envelhecendo, vai ficando todo estourado. Então é isso que vai acontecendo, novamente, parte externa e parte interna. Então, quem come muito açúcar e os xaropes que eu falei, né, glicose, frutose também, muito doce e tudo mais. E hoje em dia tem até coisa salgada, tem salgadinho que tem xarope de glicose na composição, é assim, terrível. Você vai criando esse processo de oxidação e as suas células vão morrendo mais rápido. O açúcar é inflamatório, então, novamente, vai inflamar seu corpo e, lembra? Quanto maior a inflamação, mais envelhecimento precoce, maior chance de aparecimento de doença. Outra coisa que a inflamação causa,
aumento dos sintomas de doença. Então, se você já tem uma doença, às vezes tem um hipotireoidismo, uma endometriose, ou uma pressão alta, um diabetes, qualquer tipo de problema de saúde, né? Uma doença autoimune, uma fibromialgia, e a sua alimentação está causando inflamação, você vai ter mais sintomas, você vai sofrer mais. Então, além de envelhecer mais rápido, engordar mais rápido, você vai sofrer. Quem é que quer essa vida, né? Os nutricionistas, médicos e pessoas que falam sobre malefícios de certos alimentos, as pessoas acham que é exagero, que a pessoa tá viajando, que é mentira. Para de falar mentira, vai estudar, o pessoal manda eu estudar. quer eu estudar mais que eu estudo? Ai, meu Deus, tô ferrada, né? Não dá tempo. Então, assim, é louco como as pessoas não veem o problema, não enxergam o problema. Eles acham que tudo bem você comer um pacote de bolacha todo dia, ou uma caixa de chocolate, ou sobremesa todo dia, até mesmo açúcar no café. Tem gente que toma 1 litro de café por dia e tudo tem açúcar. Então, assim, é muito perigoso isso. Tem que tomar cuidado com esse excesso de açúcar. Uma coisa, não é que se você conseguir tirar o açúcar para sempre da sua vida, maravilhoso, mas é muito difícil, a gente sabe, né? Eu consumo açúcar de vez em quando. Sai no final de semana, num feriado, para comer fora. Então, o que eu procuro fazer? Quando vou nos lugares, eu vou e como uma sobremesa, ou tomo um suco com açúcar, né? Eu também, né? De vez em quando não tem problema. Agora, dentro de casa, trazer saco de açúcar para dentro de casa, não. Coisa cheia de xarope, de glicose, frutose, não. Então, assim, você tem que evitar no consumo rotineiro. Todo dia ou quase todo dia. Mas, de vez em quando, você vai fazer uma viagem, vai sair, vai num feriado, uma refeição livre, não tem problema. O nosso corpo consegue lidar. Da mesma forma que o corpo consegue lidar com álcool, por exemplo, se você tomar um pouco de álcool de vez em quando, não vai acontecer nada. Se aquele álcool for, tipo, uma vez por mês, a cada 2 meses. Agora, toda semana não. Mesma coisa açúcar. Se você consumir álcool uma vez por semana, já é muito. Agora, açúcar uma vez por semana, aí tá ok, não tem problema. E o açúcar acumula água. Então, já vem a coisa do ganho de peso. Não necessariamente gordura, né? Porque a retenção de água não é gordura. Mas o seu peso na balança vai aumentar, você vai ficar inchado. Então, além das calorias extras, que sim, vão propiciar... vão favorecer, né, o acúmulo de gordura, você fica retido. Não sei se vocês sabem, qualquer tipo de carboidrato dentro do nosso corpo, sejam carboidratos bons ou ruins, tá? Tudo que você come de carboidrato e o seu corpo vai armazenar 1 grama de carboidrato, ele puxa 3 gramas, 3 ml de água. Essa é a regra, que é o acúmulo de glicogênio nos músculos, no fígado, né? Então você puxa 1 grama de carboidrato para 3 de água. Então, imagina 500 gramas de carboidrato. Dá 1.500 de água, 1,5 litro de água. Imagina, 1,5 litro de retenção. E isso acontece muito. Quem já fez dieta low carb sabe, nos primeiros dias de dieta low carb, primeiro que você não sai do banheiro, você quase passa o dia no banheiro de tanto xixi que faz, né? Quando começa a reduzir o carbo. E segundo, que emagrece demais na primeira semana. Por quê? Você tá perdendo água retida, muitas vezes, né? Bom, se você não estiver tomando água o suficiente, aí você vai acabar perdendo água funcional também. Mas se você estiver bebendo água legal, você vai eliminar a retenção de água. Só que o açúcar faz ao contrário, ele começa a segurar essa água, mas não por mecanismos de falta de água, pelo mecanismo do carboidrato mesmo. Você começa a aumentar seu estoque de carboidrato e você começa a acumular mais água, tá? Então, açúcar, resumindo, calórico, acumula água, oxidativo, inflamatório. E é como eu falei, né? Mais inflamação, mais envelhecimento, mais doenças, mais dores. Esqueci de falar das dores, né? O corpo inflamado é um corpo cheio de dor. É um corpo que sofre doença e tudo mais. Qual que é a melhor forma de reduzir a inflamação do nosso corpo? Melhorando a alimentação. Então, não é... O pessoal fala, dieta anti-inflamatória. Eu mesmo falo de dieta anti-inflamatória. O pessoal acha que é só consumir alguns anti-inflamatórios. Não, come gengibre, cúrcuma, frutas vermelhas. Eles são anti-inflamatórios naturais. Sim, são. Mas se você não tira os inflamatórios, mesma coisa do antioxidante, do oxidante que eu acabei de falar. De que adianta você usar anti-inflamatórios, consumir anti-inflamatórios,
se você está atacando inflamatório no seu corpo. Então, tem que reduzir o açúcar para reduzir o nível de inflamação. Qual que é a base para tratar a inflamação e conseguir emagrecer mais rápido, perder barriga mais rápido, queimar gordura mais rápido, evitar doenças e reduzir sintomas de doenças? Dieta anti-inflamatória, sem inflamatórios, ou o mínimo possível. E você pode também usar suplementação anti-inflamatória. Foi por isso que eu fiz o X-Ômega. Vocês já ouviram falar do X-Ômega? O X-Ômega é o composto anti-inflamatório que eu criei. É uma mistura de 4 anti-inflamatórios naturais. Tem óleo de peixe, cúrcuma, vitamina D3 e magnésio de malato. Então, todos eles, um potencializa o efeito do outro, né? Eles têm esse poder de criar esse efeito anti-inflamatório no corpo. Qual que é a principal função? Reduzir dores articulares, dores musculares, dor de cabeça, pescoço, costas. Se você tem alguma doença, reduzir sintomas de doenças. E também te dá uma sensação de leveza, porque quando a gente está inflamado, a gente fica inchado, com dor, cansado. Então você consegue, com o X-Ômega e com a alimentação, como eu falei, dar uma reduzida nessas dores, nesse corpo pesado, nessa falta de energia e tudo mais. Então é óleo de peixe, a gente tem o selo MEG3, tá? Que significa que é um óleo de peixe sem contaminação de mercúrio. Não adianta usar qualquer ômega 3 por aí, às vezes sem selo, ou selo IFOS, ou selo MEG3, que significa que é um ômega às vezes contaminado com mercúrio. Aí vai dar um efeito pior, né? Você vai ficar cansado, às vezes vai dar dor de estômago, vai dar má digestão, então tem que trocar esse ômega aí. Óleo de peixe, cúrcuma, que além de ser antioxidante, é anti-inflamatório potente, vitamina D3 e magnésio de malato. O X-Ômega tem lá no site da G Brasil, que é a minha marca, eu que fiz a fórmula dele, né? É o www.gbrasilfit.com.br, eu deixei aí na live, ó. E ele tem também na Shopee. Quem preferir, quem gostar de comprar pela Shopee, a gente tem lá, é só digitar o X, né? X-Ômega, G Brasil Fit. Quem quiser, depois comenta abaixo ômega 3, que aí eu mando o link, tanto da G Brasil quanto também da Shopee. E aí, o que você vai fazer? Você vai tomar 3 cápsulas por dia junto com a sua alimentação. Então, você vai reduzir açúcar, você vai reduzir muitos carboidratos, que eu já vou continuar falando deles. Você vai tomar mais água, essa é a cápsula do X-Ômega. Você vai tomar mais água, você vai comer mais verduras, legumes, frutas. Coisa de 1 semana, 2 semanas, você já se sente mais leve, as dores melhoram, você se sente mais assim, pra cima, animado. Dá uma diferença. Confia no que eu tô falando, a gente já tem vários depoimentos. E foi engraçado que acabei de ver um depoimento aqui de uma pessoa falando, inocentes, né? Não sabem de nada, não sabem do poder da nutrição. Ai, mania de brasileiro querer misturar as coisas e no final não serve pra nada, gente. Uma pessoa falar um negócio desse é uma pessoa, desculpa, ignorante. Vá no Google, quem não acredita em mim, não precisa acreditar, vai no Google e pesquisa, dieta anti-inflamatória. Pesquisa sobre óleo de peixe, pesquisa sobre cúrcuma. Gente, cúrcuma, todo mundo tá falando de cúrcuma. Tanto no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo fala de cúrcuma. Porque é o nutriente do momento, é um anti-inflamatório natural criado por Deus. Pra que usar remédio? Tem gente que tem efeito melhor com cúrcuma, óleo de peixe, do que com remédio químico. Comigo acontecia isso. Foi por isso que eu criei o ômega 3, ou o X-Ômega. Porque eu tomava remédio químico pra dor de cabeça e às vezes não ajudava. Eu tenho dificuldade, às vezes, de achar um remédio que caia bem, sabe? E eu ficava com aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça pré-menstrual, sabe? Horrível. Depois que eu comecei a melhorar a minha alimentação, fazer uma alimentação mais anti-inflamatória, reduzir alimentos animais, tá? Eu não virei vegetariana ou vegana, mas a minha alimentação tá bem voltada mais para esse lado hoje em dia, porque depois de estudar muito e testar coisas comigo, eu descobri que reduzir um pouco de carne, um pouco de ovo, frango, peixe, e leite eu já não tomo, né? Mas reduzir carnes, de forma geral, me ajuda. Então eu ainda consumo ovo, vira e mexe eu consumo um pouquinho de frango aqui e ali, carne vermelha quase nunca, peixe de vez em quando um pouquinho aqui e ali, mas eu diminui muito. Então eu juntei a dieta, mais água, mais verduras cruas, com X-Ômega, gente, quase não tem dor de cabeça, não tem mais dor na nuca, quase, vez em nunca, né, aparece, mas o pessoal tem relatado muito. Melhora com X-Ômega e a dieta. Então, quem quiser, comenta aí ômega 3, que eu vou mandar o link.
Lá no site do G Brasil tem os kits com desconto, tá? Você pode comprar 1, 2, 3 potes, tem brinde, tem desconto, tem frete grátis. Lá na Shopee só tem a opção de comprar um. Certo, gente? Vamos continuar o tema. Quem quiser comenta o ômega 3 que depois eu mando o link. Terceira coisa que envelhece, engorda. Isso aí vocês já sabem também, né? Mas só pra dar uma pincelada rápida. Farinhas refinadas. Principalmente farinha de trigo, né? A gente sabe que qualquer farinha não é aquela coisa boa. Quando você tiver dúvida, você pense assim. Você viu um alimento, porque isso aqui é uma farinha, tá? Aí você pensa, foi Deus que criou isso aqui? Foi Deus que criou a farinha? Aí você vai falar, claro, foi Deus que criou a farinha. Não foi Deus que criou a farinha. O Deus, ele criou o trigo, ou ele criou a mandioca, ele criou a amêndoa, ele criou o alimento íntegro. O homem foi lá, processou aquele alimento íntegro e fez a farinha. Só que não foi Deus que fez a farinha. Então, tudo que Deus não fez, a gente tem que consumir em menores quantidades. Porque significa que o homem processou de alguma forma. Melhor do que consumir a farinha de mandioca, por exemplo, é consumir a mandioca. Você vai comprar a mandioca, cozinhar, fritar não, né? Mas você vai cozinhar, você vai grelhar, fazer na air fryer, vai assar. A farinha de trigo, além de ter os malefícios, é a mesma coisa do açúcar, tá? Não vou estender demais, porque todas as farinhas, elas vão causar mais ou menos o que o açúcar causa. Excesso de calorias, são oxidativas, inflamatórias, acumulam água, que são carboidrato também, né? Então, assim, resumindo, é igual a coisa do açúcar. Mas as farinhas low carb, tudo bem você usar com um pouquinho mais de frequência, porque elas não são tão modificadas. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem muito alimento transgênico, né? Então, o trigo de hoje é diferente de 50 anos atrás, 70 anos atrás, 1000 anos atrás. Então, muita gente fala, ai não, mas tá na Bíblia que Jesus consumia pão. Gente, vocês acham que o trigo, o pão que Jesus consumia, que os nossos ancestrais consumiam, o trigo era igual ao trigo de hoje? Pelo amor de Deus, né? É inocência a gente pensar isso. Não é. Os óleos são diferentes, até o açúcar é diferente. O trigo é diferente. O homem, infelizmente, está modificando muito. É alimento transgênico demais, é modificação. E às vezes a gente acha que a modificação é para o nosso bem, talvez tenha, né? Eu também não entendo 100% de tudo. Eu não vou falar que, gente, é tudo ruim. Não, porque eu também... Tem muita coisa que a ciência desenvolve, às vezes, para tentar algum tipo de benefício para o ser humano. Mas eu sei que mexer num alimento nem sempre é para favorecer o ser humano. Às vezes é para favorecer o lucro da empresa. O dinheiro fala mais alto, é claro, né? Muita gente fala, Gi, mas se esses alimentos são ruins, se causam doenças, se fazem mal, por que eles continuam vendendo? Tinha que proibir. Gente, vocês acham que o governo tá preocupado? Independente do país. Tem países, alguns países na Europa, por exemplo, na Ásia, tem uns lugares que são mais conscientes, que eles proíbem certas coisas, né, nos alimentos. Mas países muito capitalistas, como os Estados Unidos, Brasil, né, toda a América e tal, não tá preocupado com isso. Independente do país, do governo, do presidente, pode ser qualquer coisa. Você acha que eles estão preocupados se você tá doente? Ou se você vai comer muito açúcar ou muita farinha? Eles estão preocupados com o lucro deles, com o bolso deles. Estão preocupados em comprar um avião particular para eles, né? Estão preocupados nos benefícios para eles. Então, assim, não, evita. Nós somos responsáveis pela nossa saúde, pelo que a gente come, pelo que a gente dá para os nossos filhos, pelo que a gente coloca na nossa mesa. Então, foi o que eu falei, não é que tem que tirar, nunca mais comer essas coisas. Não, não é bem assim também. Mas você tem que evitar. O mínimo que você puder, melhor. Quem consome farinha todo dia, a pele muda, o intestino muda, o sintoma de doença aumenta. Então, assim, tem que tomar cuidado com farinha refinada também, tá? Vamos pro nosso número 4. Uma coisa que engorda e que favorece o envelhecimento. Isso aqui, ó, já tô com a minha aqui do lado. Pouca água. Novamente, uma coisa que provavelmente você também já sabe. Você já deve saber que tomar pouca água faz mal, né? Por que ele não toma? Agora vem a bronca, né? Se você sabe que ficar sem tomar água faz mal, por que você não toma a bendita da água? Eu sei que muita gente toma água bem, né? Eu vejo gente aí falando, tomo 2 litros, 3 litros, 4 litros, top. Excelente, mas é raridade. Eu sei que grande parte das pessoas não toma água o suficiente. Toma
2, 3 copos por dia, não. Você tem que andar pendurado na garrafa. Agora vem os porquês, né? Por que pouca água pode envelhecer e pode engordar? Primeiro de tudo, volta lá no raciocínio da bebida alcoólica, da desidratação. Quando você consome pouca água, você começa a desidratar o seu corpo. Então tem gente que com certeza tá sempre num estado de desidratação. Não é aquela desidratação que a gente vê nos filmes no deserto, que a pessoa desmaia e, né, tá lá caída, não. Até porque uma desidratação grave, realmente a pessoa desmaia e tem que ir pro hospital reidratar. Mas eu digo assim, uma desidratação leve. Só que a desidratação leve também tem malefícios a longo prazo. Então, se você sempre tá ali, né, dia após dia, semana após semana, tomando, economizando na água, você começa a criar um nível de desidratação e o seu corpo tem um efeito rebote. Você toma pouca água, o seu corpo segura. Poxa, essa pessoa não tá tomando água, eu preciso de água, preciso de água, me manda água. A pessoa não toma. E aí, a pessoa começa a ter problemas renais, intestino prende, a pele fica ruim, a pessoa vive cansada, né? Às vezes se entope de café, que tá cansada, se entope de cafeína, de energético, que tá cansada. Só começar a tomar um pouco mais de água que às vezes você já vai se sentir melhor. Comigo às vezes acontece muito isso. Às vezes eu tô num dia super corrido, né? Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu notei que eu não tô tomando água o suficiente. E aí quando você se sente, aquele cansaço, aquele corpo pesado, às vezes até vem uma dor de cabeça. Você começa a tomar água, parece que, né? Vem um negócio assim, que depois de um tempinho, dali 1, 2 horas, você já tá se sentindo melhor. Tem que forçar a ver, gente. Se você não tem o hábito, você tem que andar pendurado com uma garrafa, né? Ou tá sempre ali com copos, se você trabalha em casa, por exemplo, tomando. Ou pedir pra alguém te ajudar. Se você tem um colega, às vezes, que toma bastante água, ou o seu parceiro, né? Marido, esposa, tá sempre tomando água. Eu, às vezes, faço muito isso com meu marido. Eu faço isso com a minha filha, inclusive. É toda hora. Porque criança, a gente sabe, né? Por mais que ela... acho que eu acostumei ela tanto, né? Desde que ela era bebezinha e começou a comer, tomar água aos 6 meses, que ela às vezes procura por água, às vezes ela pede e toma. Só que várias vezes não. Às vezes ela tá lá fora brincando, ou tá distraída, não pede água. Eu vou lá, Stephanie, água. Stephanie, água. Sim, porque eu quero que ela tenha esse hábito, eu quero que ela cresça sempre com água. E eu também tô sempre tomando água na frente dela, então ela já associa. Tem que tomar água toda hora. Então, se você não tem o hábito, vê se alguém pode te ajudar. Ou você coloca despertador no celular, como o pessoal faz, tem aplicativos, né, de lembrete de tomar água e tudo mais. E faça isso com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, faça isso com amigos que você tá notando. A pessoa vive reclamando, né, que tá inchado, que o intestino tá ruim. Às vezes é falta de água. Os órgãos precisam de água para funcionar. As células precisam de água para funcionar. O cérebro precisa de água para funcionar. Então, se tá faltando água, tudo começa a ficar mais lento. É a mesma coisa de caloria, né? Quando a gente reduz muito caloria da dieta por muito tempo, tudo começa a dar uma lentificada. Até a tireoide começa a lentificar porque fala, poxa, tá faltando água. Pouco sono ou sono ruim. E novamente eu vou explicar o que acontece. Porque, né, você já deve saber que dormir pouco, dormir muito tarde, dormir mal, tem alguns malefícios. Mas o que faz exatamente? Por que dormir pouco envelhece? Por que dormir pouco pode engordar? É estranho, né? Nossa, dormir pouco pode engordar? Pode engordar ou pode dificultar o seu emagrecimento. Então, o que acontece quando você começa a dormir pouco? Primeiro, hormônios. Quando você... Isso digo assim a longo prazo, tá? Não é uma outra noite ruim que às vezes você teve, que acontece. Eu, por exemplo, de anteontem pra ontem, tive uma noite péssima, acordei 3 vezes à noite, demorei pra pegar no sono. Acontece, né? Mas não é isso que vai danificar. Eu digo assim, crônico. Muitas semanas, meses. Hormônios. Primeiro hormônio que é afetado quando a gente dorme mal, ou dorme muito tarde, ou dorme pouco. GH, o hormônio do crescimento. Já ouviu falar de GH? O GH, gente, é um hormônio responsável pelo crescimento, né, de crianças e adolescentes, mas os adultos precisam para manter e até ganhar massa muscular. O GH é o hormônio, assim, digamos, da vitalidade, da jovialidade, junto com alguns outros, como testosterona, progesterona, né, mulheres. O GH tem essa coisa de manter você mais jovial, ajuda na pele. Por que o pessoal começa... Não o pessoal, assim, do fitness. O pessoal do fitness usa muito o GH na parte estética, né, a coisa de secar gordura, ganhar massa e tal, que realmente o pessoal tem resultado.
Mas, por exemplo, muitas celebridades, pessoas mais ricas, eles usam GH, muito GH, porque GH bom é caríssimo, né? Não é qualquer um também que consegue ter um acompanhamento, tem que fazer acompanhamento, porque a GH também pode desencadear aparecimento de tumor, é muito perigoso. Mas as pessoas, né, celebridades, pessoas ricas e tal, usam muito o GH pra rejuvenescer. Então tem, né, os protocolos médicos de uso de GH para a pessoa sempre ficar com uma pele boa, sempre estar com um cabelo bom, sempre estar, né, evitar flacidez. Então assim, o pessoal investe muito nisso e realmente dá resultado. Mas a gente tem o nosso GH natural, que é claro, não é tão alto quanto injetar, mas tem um pouquinho de GH natural, que se você dorme bem, legal, você tem o seu GHzinho bonitinho ali, conforme o seu corpo, a sua genética. Agora, começou a dormir mal, começou a dormir tarde. Eu sei que às vezes não é culpa da pessoa, às vezes é alguma disfunção, às vezes a pessoa tem uma depressão, sofre de ansiedade, tem alguma coisa que infelizmente causa isso, tem que procurar ajuda muitas vezes, mas às vezes é culpa da pessoa. Às vezes a pessoa fica pendurada no celular, fica pendurada no Netflix, fica na televisão. Então é culpa da pessoa. Eu sei que às vezes é viciante, né? Antes eu fazia isso, antes de dormir eu sempre pegava um pouco no celular, ficava olhando, aí quando vê, já passou meia hora, uma hora do horário que você queria dormir. Hoje eu já evito. Eu assisto um pouco de seriado com meu marido, um filme, e já tento desligar o celular, porque daí na hora que eu subir, eu vou escovar dente, vou passar meus cremes e já vou dormir. Não vou ficar entretida no celular, porque celular é aquela coisa, né? Você entra, você vê um negócio, daqui a pouco você já tá lá na China vendo outro negócio. Tem que procurar formas naturais de ajudar o sono. Se você digitar no YouTube, Giovana Guido sono, eu já tenho vários vídeos, dicas com essa coisa de sono, insônia, coisas naturais, tá? Outro hormônio que o sono mexe muito é um hormônio chamado grelina. Vocês já ouviram um hormônio chamado grelina? Não é muito divulgado, né? Tem a leptina e tem a grelina. São os hormônios que controlam fome e saciedade. Quem dorme mal tem aumento nos níveis de grelina, que é o hormônio que desencadeia a fome. Então, quem dorme mal tem mais fome e tem mais compulsão. Então, é uma coisa que prejudica muito a dieta. Por isso que às vezes tem gente que acorda à noite para comer, tem gente que vive beliscando ao longo do dia, a pessoa não consegue se controlar, é toda hora beliscando uma bolachinha, uma barrinha, um café, alguma coisa essa pessoa tem que beliscar, um pão de queijo, né? Se trabalha em algum lugar que toda hora tem comida, pior ainda, toda hora querendo beliscar, a pessoa não consegue se controlar. E às vezes o problema tá no sono, se a pessoa dormir melhor, ajustar a dieta também, né? A suplementação também pode ajudar, ela consegue controlar essa compulsão. Por isso que dormir mal, muitas vezes tem essa coisa de engordar ou dificultar o emagrecimento. Que mais? Cansaço, né? A gente sabe que quem não dorme bem, pelo menos umas 7 horas por noite, vive cansado, vive desanimado, meio deprê, não tem motivação pra nada. Então aí você não quer treinar, você não quer fazer dieta, você não quer fazer suas marmitas, você não quer estudar, você não quer fazer nada. Você fica ali meio vegetativo, sabe? Então é uma pessoa meio zumbi. Assim, a sua vida parece que não vai pra frente. Então, e aí a raiz do problema, que é o sono, muitas vezes não é tratada. A pessoa fica se entupindo de cafeína, fica ouvindo coisa motivacional, que nem sempre ajuda, porque você tem que tratar a raiz do problema, tá? E a renovação do corpo. Quando a gente dorme mal, as nossas células não se renovam tão bem, não tem, né, o GH tem muito essa função de renovar células e regenerar o corpo e tal, então não tem essa coisa, o que promove o envelhecimento precoce. E aí você junta, né, aí tem a receita, isso aqui é a receita do desastre. Bebida alcoólica toda semana, açúcares e farinhas praticamente todo dia, não toma água e não dorme bem, infelizmente é um reflexo da humanidade, grande parte, né? Tem as suas exceções, tem gente maravilhosamente bem se cuidando. E foi o que eu falei, não é só a coisa externa, a coisa externa nos motiva mais, né? Se bem que quando uma doença chega, é a maior motivação de uma pessoa, começar a se cuidar porque tem uma doença. Mas eu digo, até chegar ao ponto da doença, o que mais motiva a gente a se cuidar, gastar um dinheiro, é cuidar da aparência, é pagar, às vezes, um treinador, um nutricionista, uma suplementação, uma academia, uma massagem, né, uma estética e tal. A gente adora porque é um cuidado, eu sou super a favor de você investir nisso. Eu gosto de investir nisso sempre quando eu posso. Eu quero investir numa estética, num dermatologista, né, em academia e tudo mais, mas
não só isso, porque quando a gente chegar lá nos 70, 80, talvez a gente não vai estar tão preocupado, né? Depende, talvez tem algumas velhinhas, algumas senhorinhas mais vaidosas, mas talvez não vai te preocupar tanto, né? A sua pele e tudo mais. O que vai te preocupar é o seu bem-estar, sua saúde.